minuto, que vai caminhando para a morte aqui na terra. Agora, se nós olharmos para a vida eterna após a morte, então o homem caminha rapidamente para o dia da sua eternidade, quando ele vai sair daqui da terra e passar essa vida eterna. Se não for crente, se não for salvo, o que espera ele? A vida eterna no lago de fogo e enxofre, sem Deus, sem paz, sem salvação. Agora, se for salvo, se for um crente, se for alguém que se converteu realmente ao Senhor, se arrependendo dos seus pecados, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, como o único Senhor e Salvador, porque tem muita gente que aceita Jesus como Salvador e Senhor, mas aceita outros junto com ele. Mas ele é o único. Então, ele que morreu por nós na cruz, não foi mais ninguém. Então é ele. A salvação é dada através dele. Então aquele que aceitou isso, que é salvo, ele, a sua morte aqui na terra, é a passagem para essa vida eterna com Deus. Vemos aí no tópico 3, é a separação da alma do corpo. Então a base bíblica para esse entendimento está em Gênesis 35:18, quando da morte de Raquel, diz assim: e aconteceu que saindo-lhe a alma, porque morreu. Então está dizendo bem claro aí. E Tiago, o irmão do Senhor, corrobora esse pensamento quando ensina, porque assim como o corpo sem o espírito, né? Então aqui espírito e alma é junto, está morto. Então assim também a fé sem obras é morta. Veja aí Tiago 2:26. Teologicamente e segundo as Escrituras, podemos afirmar que a separação da alma do corpo estabelece o fenômeno natural e também espiritual que denominamos morte. Mas o que acontece com a alma após a separação do corpo? Então, a vida após morte são indagações que podemos fazer. Então veja bem, duas passagens bíblicas que nós podemos achar aí, mostrando essa realidade. Uma no Antigo Testamento, dizendo que quando Raquel morreu, então a alma saiu do corpo. E Tiago, irmão do Senhor, aquele que escreveu ali a epístola de Tiago, então ele diz: o corpo sem espírito está morto, sem alma está morto. Assim também a fé sem obras, a fé que não faz nada para ajudar os outros, que não tem amor pelos outros, é uma fé morta. Então ele faz a comparação. E aí ele está dizendo, revelando que o corpo aí, sem essa alma, esse espírito, está morto. Agora, para onde vai essa alma depois que sai do corpo? O que acontece com ela? Aí nós vamos ver agora. Parte 2, a vida após a morte. Tópico 1, o que diz o Antigo Testamento. Tópico 2, o que diz o Novo Testamento. Vamos ver aí então, tópico 1, o que diz o Antigo Testamento. Então, morrendo o homem, porventura tornará a viver? Jó disse aí, no capítulo 14, versículo 14a. Esta é uma pergunta de interesse perene para todos os seres humanos. Indagações como: a vida após a morte? Existe consciência noutra vida? São questões existenciais não muito resolvidas, até mesmo para alguns teólogos. Entretanto, as Escrituras têm as respostas a essas perguntas. Então veja bem que Jó não tinha ainda um conhecimento teológico. Ele mesmo diz, né? Eu não o conhecia. Eu falei de coisas que não conhecia. Então ele não conhecia Jesus ainda. Mas no final da sua vida ali, de angústia, de tristeza, de tribulação, no final do seu livro, ele diz: agora eu conhecia de ouvir falar, agora não, agora eu conheço face a face, agora eu conheço Deus. Então ele teve a revelação de Jesus Cristo, na verdade. Só se chega ao Pai através do Filho. Então ele faz essa pergunta: pode o homem viver depois da morte? Existe vida após a morte? Isso é uma pergunta feita por várias pessoas, inclusive teólogos, muitos deles sem a revelação do Espírito Santo, por isso tem tanta dúvida. Mas vamos ver aí no Antigo Testamento o que fala sobre essa morte, essa vida após a morte. Vamos ver. Então existe a palavra Sheol, ou Seol. Em Salmos 16, 10 e 49, 14 e 15, o termo hebraico é Seol. Essa palavra aparece ao longo de todo o Antigo Testamento. É traduzido por inferno e sepultura. Tais expressões denotam a ideia de imortalidade da alma e a esperança de se estar diante de Deus após a experiência da morte.
Tal expectativa representa o âmago das expressões do salmista. Então essa palavra Seol, ou Sheol, significa aí sepultura ou inferno. Se existe então essa palavra é porque existe um local para onde vai a alma após a morte. Então veja bem que existe aí uma direção dada, vai para lá, para esse local, que pode ser interpretado como inferno ou como sepultura. Não está falando da sepultura do corpo. O corpo você enterra aí, se você for lá daqui um mês e abrir o buraco, tá, os restos mortais estão ali. Então, não está falando do corpo, está falando da alma, agora para onde vai após a morte. Depois nós temos então a esperança da ressurreição. Então o patriarca Jó, após muito padecer, expressou-se confiantemente: e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. 19, 26 aí, do livro de Jó. Aí você veja aí o versículo 23, o 25 e 27. O salmista expressou-se a esse respeito da seguinte forma: quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Então veja aí Salmos, 17, 15, 16, 9 a 11. Os profetas Isaías e Daniel expõem a esperança da ressurreição como um encontro irreversível com Deus. Veja Isaías 26, 19, Daniel 12, 2. Esses textos realçam a doutrina da esperança na ressurreição do corpo em glória e denotam inclusive a alegria do crente em se encontrar com seu Deus após a morte. Logo, podemos afirmar categoricamente que o Antigo Testamento respalda, inclusive com riqueza de detalhes, que há vida e consciência após a morte. Então veja bem que no Antigo Testamento nós podemos ver claramente, antes da pessoa ter um encontro com Deus, de ter um conhecimento de Deus, ele pensa uma coisa a respeito da morte. Depois que ele tem um encontro com Deus, depois que ele passa a ter uma intimidade com Deus, ele passa a ter outra ideia a respeito da morte. Ele passa a conhecer que existe uma vida após a morte e uma vida com Deus. Veja o que diz aqui Isaías 26, 19. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Glória a Deus, aleluia. Então veja aí que Isaías já teve aí a revelação desse futuro glorioso, dessa vida após a morte. Veja aí o que disse Daniel 12, 2, olha aí. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então a separação entre as duas ressurreições. A primeira ressurreição para aqueles que estarão para sempre com o Senhor, que vai desde o primeiro homem que morreu, sendo salvo, sendo justificado diante de Deus, até o final da grande tribulação. Todos que morrerem aí fazem parte da primeira ressurreição, ressuscitarão para a vida eterna. Tópico 2, o que diz o Novo Testamento? Então a base bíblica neotestamentária da existência de vida consciente após a morte e a imortalidade da alma está fundamentada exatamente na pessoa de Jesus de Nazaré. Ele foi quem trouxe luz, vida e imortalidade ao homem que crê. As evidências são abundantes. Veja aí, Mateus 10, 28, Lucas 23, 43, João 11, 25, 26, João 14, 3, 2 Coríntios 5, 1. Essas porções bíblicas ensinam claramente a sobrevivência da alma humana fora do corpo, seja do crente ou a do não crente, após a morte. Não obstante, a redenção do corpo e a alegre comunhão eterna com Deus são resultados da plena e bem-aventurada ressurreição e transformação do corpo corruptível em incorruptível. 1 Coríntios 15, de 1 a 58, 1 Tessalonicenses 4, 16, Filipenses 3, 21. Definitivamente, e segundo as Escrituras, o dom da vida para os cristãos não é uma existência finita, mas uma linda história de comunhão com um Deus eterno. Foi Ele quem implantou em nós, através de Cristo Jesus, nosso Senhor, a sua graça salvadora, enquanto estivermos em nossa peregrinação terrena. Então, no Novo Testamento,
Qual é a base bíblica para nós mostrarmos a vida após a morte? Então, a principal base e a base que nós devemos sempre usar para falar sobre essa ressurreição, sobre esse conhecimento, sobre essa vida após a morte, nós devemos usar sempre a pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é a maior prova da existência de vida após a morte, é a maior prova de que um corpo será um corpo celeste, um corpo imaterial, um corpo espiritual, um corpo incorruptível. Então, Ele é o exemplo. E se aconteceu com Ele, e Ele prometeu que vai acontecer conosco, pronto. Se já aconteceu com Ele, nós temos aí a prova maior que existe. E nós devemos explicar a todos exatamente sobre Jesus. Olha, Jesus não morreu? O seu corpo não foi sepultado? Foi. Nós não sabemos, não temos prova de mais de 500 crentes que viram Ele ressuscitado. Além disso, Ele não apareceu ali a Pedro, a João, a Maria Madalena. Então, aos discípulos reunidos, além desses mais de 500 irmãos. Então, não temos várias provas de pessoas sérias, não era de qualquer pessoa, eram crentes, eram pessoas sérias, que falavam a verdade. Então, se Ele ressuscitou e nós sabemos, temos certeza disso, então nós também ressuscitaremos. Se Ele tem um corpo glorioso após a ressurreição, nós também teremos. Então Jesus deve ser usado aí como prova realmente bíblica no Novo Testamento da ressurreição do corpo, porque Ele ressuscitou e Ele está vivo. E Ele continua batizando com o Espírito Santo, curando, libertando, provando que Ele está vivo. Será que na sua igreja Jesus está vivo? Na parte 3 nós temos aí morte, o início da vida eterna. Número 1, esperança apesar do luto. Número 2, a morte de Cristo e a certeza da vida eterna. Número 3, a morte, o desfrutar da vida eterna. Então, dentro da parte 3, a morte, o início da vida eterna, temos aí tópico 1, esperança apesar do luto. É natural que a experiência da separação de um ente querido traga dor, angústia, tristeza e saudade. O luto chega de forma inesperada na vida de qualquer pessoa. Mas a promessa do Mestre de Nazaré ainda sobrepõe-se a qualquer vicissitude existencial. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. Então, apesar desse luto, desse sofrimento, dessa falta da pessoa, que é terrível isso, dá um sofrimento, uma angústia, né? Fica assim parecendo que nunca mais vai ver e tal. Mas nós devemos, como cristãos, ter sempre em nossa mente a certeza de que brevemente nós estaremos vendo essa pessoa, conversando com ela, estaremos ali felizes juntos, brevemente. Nossa vida aqui é muito curta, muito passageira. Então, aquele que morreu em Cristo, devemos nos alegrar, porque estaremos já com Ele, para sempre, junto com Jesus. Tópico 2, a morte de Cristo e a certeza da vida eterna. O Pai entregou seu Filho em favor da humanidade e assim o fez simplesmente por amor. João 3,16. Esse ato amoroso proporcionou a possibilidade de escaparmos do juízo divino pelo sangue precioso derramado por Cristo Jesus. Isso leva-nos a refletir que sem a morte de Jesus não haveria ressurreição. Logo, não haveria pregação do Evangelho nem salvação. O apóstolo Paulo tinha a convicção de que a cruz de Cristo é o âmago do Evangelho, 1 Coríntios 1,17. Também do novo nascimento e da vida eterna. Hoje só amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro, 1 João 4,19. Por isso, pela sua morte e morte de cruz, temos nele a vida eterna. Olha, a morte é tão importante que é através da morte de Jesus que nós somos salvos. Se Jesus não tivesse morrido, nós não teríamos sido salvos. Se Jesus não tivesse morrido, nós nunca ganharemos a vida eterna, o perdão de Deus, a reconciliação com Deus. Nunca estaremos para sempre com o Senhor. Nunca moraremos na Nova Jerusalém. Então veja bem,
É pela morte de Jesus que nós conseguimos tudo isso. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. É através da morte de Jesus que nós somos comprados para Deus. Agora nós pertencemos a Deus. O pagamento foi o sangue de Jesus, foi a morte de Jesus.